Boa noite, pessoal. Hoje vamos realizar uma análise comparativa dos principais bancos de dados utilizados comercialmente, com um foco especial nas soluções para dispositivos móveis. Primeiramente, nós iremos explorar os diferentes tipos de bancos de dados disponíveis no mercado, mostrando suas funcionalidades e características principais, e também as ferramentas de análise de dados que essas plataformas oferecem. Vamos começar o pitch conhecendo os tipos de bancos de dados que são utilizados na parte comercial. Existem várias categorias, porém aqui vamos falar das principais. Os três principais tipos de bancos de dados são os bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL e bancos de dados orientados a grafos. No caso dos bancos de dados relacionais, eles utilizam tabelas para armazenar dados e são baseados em um modelo estruturado, onde as relações entre os dados são definidas por chaves primárias e chaves estrangeiras. Alguns exemplos clássicos incluem o MySQL, PostgreSQL e Oracle. Eles são amplamente utilizados devido à sua confiabilidade e integridade dos dados. Já os bancos de dados NoSQL, eles oferecem uma maior flexibilidade no armazenamento de dados, sendo capazes de lidar com dados semi-estruturados e não estruturados. Alguns exemplos incluem MongoDB, que é baseado em documentos, e Cassandra, que é baseado em colunas. Esses bancos de dados são ideais para aplicações que requerem escalabilidade horizontal e alta performance. Por fim, o banco de dados orientados a grafos, eles são especialmente úteis para aplicações que envolvem redes complexas de dados. Um exemplo popular é o Neo4j, utilizado em análises de redes sociais, como algoritmos e coisas parecidas, e recomendações de produtos e detecção de fraudes, onde as relações entre os dados são tão importantes quanto os próprios dados. É importante frisar aqui que, além dos três principais tipos de bancos de dados, existem os bancos de dados otimizados para dispositivos móveis. Eles são desenvolvidos para proporcionar uma eficiência maior em dispositivos móveis. E esses bancos eles são leves e consomem poucos recursos. Dois principais exemplos que eu posso citar aqui são o Firebase e o SQLite. O Firebase, por exemplo, ele é frequentemente usado em dispositivos móveis, devido à sua capacidade de sincronização em tempo real e suporte offline. Agora, vamos falar das principais características e funcionalidades desses bancos de dados mencionados anteriormente. A escalabilidade, ela permite que bancos de dados como Cassandra e MongoDB adicionem servidores para gerenciar grandes volumes de dados, atendendo à crescente demanda de usuários. O desempenho é garantido por bancos de dados em memória, como Redis, que oferecem tempos de resposta rápidos e armazenando dados na RAM. A flexibilidade é uma característica dos bancos de dados NoSQL, como o MongoDB, que armazenam documentos JSON e adaptam-se sem a necessidade de redefinição de esquema. A segurança é assegurada por mecanismos robustos em bancos de dados como o PostgreSQL e o MySQL, incluindo criptografia, autenticação de usuário e controle de acesso. Vamos explorar algumas ferramentas de análise de dados que a gente pode integrar com o nosso banco. Algumas ferramentas como a Business Intelligence, vou falar duas, que é o Power BI e o Tableau. Eles têm a funcionalidade de transformar dados brutos e transformar em insights, né? Eles permitem a criação de dashboards interativos e relatórios detalhados, onde pode ajudar a empresa a monitorar as suas operações e tomar decisões estratégicas. Temos também, recentemente, a IA. Ele permite fazer a integração com algumas ferramentas, como o TensorFlow e o PyTorch. Ele permite que a gente, no banco de dados, suporte análises preditivas e aprendizado de máquinas. Isso é essencial para identificar padrões e tendências dos dados que podem ser imediatamente visíveis. No próprio banco, a gente tem a opção de fazer algumas consultas avançadas. Nada mais é do que o uso do SQL, que é uma linguagem padrão para bancos relacionados. Enquanto as APIs específicas são utilizadas para bancos no SQL, essas ferramentas facilitam a extração de insights complexos e a realização de análises detalhadas. Temos também a plataforma como Crystal Reports, que permite a criação de relatórios personalizados que são ajustados às necessidades específicas de algumas empresas. Isso ajuda a monitorar indicadores, chave de desempenho e gera insights específicos que são relevantes para os objetivos do negócio. Para concluir, é evidente que os bancos de dados desempenham um papel vital no sucesso das empresas modernas. Não apenas armazenam e organizam os dados, mas também fornecem ferramentas poderosas para transformar esses dados em informações valiosas. A escolha do banco de dados correto, alinhado com as ferramentas de análise adequadas, pode melhorar significativamente a eficiência operacional e a tomada de decisões estratégicas.